Congratular com os expositores e quero dizer que tenho a satisfação de constatar que esse encontro alcançou amplamente os seus objetivos. Acho que tivemos um painel rico com contribuições que a meu ver, estão no foco do plano de trabalho que fizemos aqui na comissão. Então, eu quero dizer que me sinto muito contemplado com a qualidade das exposições. Eu queria logo introduzir uma questão dizendo que achei muito interessante a abordagem feita pelo João Manuel, sobretudo essa visão de que é um copo meio cheio, meio vazio. Às vezes a gente no Brasil fica meio condenado a expressar posições que são, a meu ver, muito pessimistas em relação ao país. E eu acho que é sempre importante relativizar um pouco o que significou essa trajetória do país, porque, de resto, quando se reconhece que a questão institucional explica muito o desempenho dos países, os países aprendem também com os seus erros, ou seja, as trajetórias, ao final, elas servem para algumas coisas. E, nesse período mais recente, o que nós poderíamos chamar a pedagogia da crise, ou seja, nós temos que sair dessa crise com melhores, de todas as formas, inclusive na forma de entendermos a natureza dos problemas no Brasil. Assisto aqui, às vezes, uma discussão que tenta identificar todos os problemas do Brasil num período mais recente. E eu não falo nisso porque integrei, eventualmente, durante um curto período, a equipe do governo anterior. É porque reconheço que o Brasil contratou problemas há muito tempo, né? Por exemplo, Samuel e Marcos identificaram muito bem isso num trabalho primoroso que fizeram, em que se constata que, desde o início dos anos 90, o gasto público cresce continuamente no Brasil a uma taxa de 6%. Ora, isso não é sustentável. Em algum momento, nós encontraríamos a parede. E foi o que aconteceu. Durante o período em que era possível acomodar isso, elevando a carga tributária, o que fizemos em quase 8 ou 10 pontos percentuais sobre o PIB, ajudados por um maior grau de formalização da economia, que também teve um efeito importante na arrecadação, deu para segurar o processo. Quando a parede foi se aproximando, e aí há uma conjugação, crise política, crise econômica, nós vivemos um processo aí de desaceleração, e aí experimentamos essa situação, esse abismo no sentido da crise fiscal. Mas a primeira questão que eu queria colocar, inclusive na perspectiva do papel que João Manuel desempenha no governo, é o seguinte: como essa agenda, que ele chamou de fermento, ela é multidirecional, ela é difusa. A primeira questão que se coloca é o seguinte: como se dará a coordenação em termos intragovernamentais? Ou seja, é importante ter no Ministério da Fazenda uma estrutura para poder cuidar da chamada agenda microeconômica. Mas acontece que tem uma série de questões que envolvem outras áreas do governo, e eu queria saber se foi pensado nesse processo uma forma de garantir que essa agenda, que é, vamos dizer, uma agenda interdependente e que envolve outras áreas do governo, como é que se dará a governança e a coordenação dentro do governo? A outra questão, e aí eu já quero endereçar, correndo o risco aqui de que algumas questões já foram de resto aqui respondidas, mas eu acho que foi o João Manuel que falou, e falou muito bem, sobre a necessidade de termos aí medidas que estimulem a concorrência nos diversos mercados, a coisa da advocacia da concorrência, etc. Então eu pergunto, como
você vê essa questão em relação a que medidas poderiam ser adotadas para incentivar esse processo de concorrência? Né? Nós temos aí o CAD, nós temos estruturas que de qualquer maneira atuam nessa área, mas como fazer isso de modo a que se tenha aí resultados no prazo mais curto? A outra questão que eu encaminharia a Júlio, de respeito, Júlio, exatamente a esse estudo da estrutura tarifária no Brasil. Nós temos uma característica da nossa estrutura tarifária, é que há uma diferença muito pequena entre a forma que se tributa, que se tarifa bens intermediários em relação aos bens finais. Então, a gente tem um sistema burro de proteção porque encarecemos o preço dos insumos e, ao final, perdemos competitividade nos bens finais. E, diferente do que os outros países fazem, que se valem de uma espécie de escalada tarifária, ou seja, você reduz a tarifa dos insumos e aumenta a tarifa dos bens finais, exatamente para que tenha uma lógica do ponto de vista da proteção. Então, eu queria ouvi-lo sobre isso, e ao Samuel, eu gostaria de colocar aqui uma questão, que é a seguinte: como estimular a poupança privada de modo a contribuir para o crescimento econômico? Por exemplo, qual o papel do ensino técnico profissionalizante vis-à-vis ao ensino superior de cunho mais acadêmico para elevar a produtividade e como medida de maior aproximação entre o que você chamou aí o retorno privado, aproximá-lo do retorno social? Por exemplo, no caso do crédito, que atividades você julga que apresentam externalidades positivas que justifique a presença do crédito favorecido como missão aí dos bancos de desenvolvimento? De alguma forma você já aludiu. E eu queria voltar com o nosso amigo Marcos Lisboa ao tema dos spreads, que será objeto aqui da segunda audiência pública. É o seguinte: essa questão das garantias e do sistema de como se executa a segurança jurídica, é claro que isso está na taxa de juros no Brasil, essa situação que temos. Agora, quando se usa o exemplo do crédito consignado, ele serve como meio o copo vazio, meio cheio ou meio vazio, porque se de um lado explica o fato de que você reduziu muito nominalmente as taxas, mas do outro lado revela que a taxa de juro real, já que não há risco no empréstimo de crédito consignado, como é que explica taxas anualizadas de 40%, mesmo no crédito consignado? Ou seja, se não há risco, por que 40%? Quando a taxa de juro real da economia é 6%. Então, esse argumento serve também para nos dizer que há algo que vai muito além disso. E aí eu queria introduzir o tema da concorrência bancária, que eu acho que é um tema que tem que se colocar nesse debate, porque saiu agora um estudo recente: 80% dos ativos financeiros estão concentrados em 4 instituições financeiras, 4 instituições. Então eu pergunto, será que nesse arranjo, embora sabendo que a indústria bancária no mundo inteiro concentrou-se numa certa medida, em função de problemas, riscos sistêmicos, escala, mas eu pergunto, será que não haveria nesse arranjo, por exemplo, possibilidade de se estimular uma maior presença do crédito cooperativado? Na Alemanha, por exemplo, as cooperativas de crédito representam 30%, mais ou menos, 25%, 30% do crédito na Alemanha, sobretudo em alguns segmentos. Então eu pergunto, como nessa agenda dos spreads criar incentivos, aí sim, tipicamente incentivos à concorrência? Esse é um sistema muito pouco concorrencial e é, finalmente, uma imensa desvantagem que o Brasil tem na medida em que convivemos com essa situação de taxas e margens de intermediação financeira que não encontram paralelo no mundo. Então, a minha pergunta é: como você vê a perspectiva de maior incentivo
à concorrência no sistema financeiro. E, finalmente, para não dizer que eu não falei da indústria, ou não defendi a indústria, me permita, senador Tasso, eu gostei muito do conceito do João Manuel. Vamos consagrar a ideia de conteúdo nacional não excessivo, proteção não excessiva. Porque se também sairmos de tudo que se construiu e imaginar uma situação em que nós vamos sair para um regime completamente aberto, aí eu pergunto, como fazer uma indústria mais competitiva quando os dois preços macroeconômicos mais importantes, juro e câmbio, a indústria também se ressentiu fortemente de um processo em que os dois preços principais da economia, juro e câmbio, foram, de certa forma, muito pouco amigáveis, especialmente à indústria, que ficou, mesmo com toda essa estrutura tarifária, mais exposta e, portanto, com desvantagens muito grandes em relação aos custos sistêmicos existentes no Brasil. Eram essas as perguntas, eu agradeço. Senador Armando Monteiro, eu estou com receio que nós talvez tenhamos que interromper, porque estamos com ordem do dia e parece... Estou sendo informado que começou a votação nominal. Ainda não começou a votação. Então, porque o debate está muito bom, muito rico e é uma pena muito grande, mas ainda não começou a votação nominal. Eu pergunto se os dois, o Ferraço também tinha se inscrito, mas... Senador Presidente, minha história na política pública e nos debates, eu sou contra qualquer mudança radical. Tá? Eu acho que são agendas longas, trajetórias. Quer dizer, eu acho que é muito arriscado medidas bruscas, isso gera riscos inesperados, dá desastre como deu nos últimos anos. Tá? Então, eu acho que é importante ter o norte. Aquela agenda que eu fixei no fim, para mim, é o norte. Né? E aí, tudo que vai na direção bacana, vamos fazer, pode ter um cronograma de 7 anos, 10 anos, 12 anos, para permitir que os setores reajam. Faz sentido ter uma fábrica de motos em Manaus? Claro que não. A peça é feita em São Paulo, pega o caminhão, vai até Santos, sobe até Belém de navio, sobe até Manaus, lá só é montada, é uma montagem, aí pega o navio, volta, a logística mais cara. Não justifica. O país fica mais pobre, perdeu dinheiro, gastou tempos de navio à toa, né? Para não fazer nada, não tem nenhum valor adicionado montar uma moto. É muito baixo o valor adicionado. Agora, vai desmontar agora, como é que faz a Zona Franca de Manaus? Tem 2 milhões de pessoas que foram para lá porque o país disse que ia dar certo. Deu errado. Né? Então, como é que faz essa mudança suave, sem mudanças bruscas? Eu acho o seguinte, tem um ponto que o Júlio levantou, que eu vou... Tem várias coisas que a gente concorda, que ficou claro, mas tem uma coisa... Quer dizer, tem uma hipótese aqui, que indústria gera inovação. Tem que demonstrar. Aí a prova está com quem afirma. Tá? Esse senso comum existe, que a indústria da inovação, no Brasil, não gerou. Eu não conheço nenhum dado no Brasil que a inovação tecnológica. Pelo contrário, a nossa indústria do Brasil, com toda a proteção que teve, com todo o apoio que teve, é muito menos inovadora do que suas contrapartes lá fora. E tem vários indicadores disso. Lei do Bem, olha, Lei do Bem, fiz várias coisas, participei de várias coisas do governo, participei da Lei do Bem. Infelizmente, os trabalhos acadêmicos que eu conheço dizem que ela não deu certo. Ela não aumentou o investimento em P&D. Tá? E tem boas razões. Depois, pensando, quando eu li os dados, fiz os trabalhos, falei, por que deu errado? Quando eu fui às contas, eu falei, é meio óbvio que ela ia dar errado. Tá? Mas só a posteriori. Segundo, vocês falaram de conteúdo nacional excessivo, não, eu vou dizer excepcional. Fazer no Brasil não necessariamente é bom. Vou ter um indústria naval no Brasil, isso é bom? Não. Se eu vou ter um indústria naval no Brasil e o navio vai ser mais caro do que o importado permanentemente, o país fica mais pobre. É melhor importar navio. Tá? Os demais países, eu acho assim, para que montar computador no Brasil mesmo? O chip não é aqui, a inteligência não é aqui, só montagem importa. Que foi o que a Índia fez há 15 anos. Não estou dizendo isso não. Não, vou dizer o seguinte, vou chegar lá. Computador, o que a Índia fez? O que os demais países do mundo fizeram em 2003 já?
O Brasil é a exceção. Aboliram tarifa para bens de informática. Por quê? Eles falam o maior desenvolvimento que tem é o garoto aprender com a melhor tecnologia de informática. Não é pegar e montar um computador aqui. É só montadora, maquiadora. Não gera nenhum valor. Não, vou dar exemplos. A Embraer é um exemplo. A agricultura é outro exemplo. São exemplos bem-sucedidos de política de proteção. Qual é a diferença da Embraer e da agricultura para a indústria? Primeiro, a regra, no caso da Embraer, é tecnologia. Não é fazer indústria de conteúdo nacional para óleo e gás, e da maneira incompetente como foi feita. Não. A Noruega montou uma universidade, fez estudos, tem concorrência, não é só a empresa estatal concorre, tem uma agência forte, tem toda uma sofisticação, mas não é trivial montar isso bem feito. A gente fala dos casos de sucesso e esquece dos imensos fracassos. Agora, Embraer, agricultura, Coreia, tem várias coisas em comum. Primeiro, política só para tradables, bens que são exportáveis, metas de exportação, prazo para acabar com a política. Isso é, tem que ter em 10 anos, tem que ser o melhor do mundo, 15 anos ser o melhor do mundo, senão a política deu errado. Então tem toda uma... como é que eu acho que deveria ser a política desse tipo? Primeiro, tem que ter um diagnóstico técnico dizendo assim, o país pode em 10, 15 anos se tornar uma liderança nessa área, como viramos na agricultura. E teve a Embraer, teve a Exalc. Teve muita política pública, teve crédito subsidiado, mas era horizontal. Primeiro. Segundo, tem que ter resultado. Tem que ter resultado. Então tem um estudo técnico, tem que ter metas de desempenho e tem que ter prazo para acabar. Senão vira mesada. E a gente fica refém de uma indústria que fracassou. E aí quem está na frente da cadeia paga mais caro que nem comprar um bem de capital de qualidade inferior do que o seu concorrente na Alemanha. Isso implica produtividade. Tanto acredito na indústria, né? A gente está montando uma escola de engenharia para formar tecnologia. Terceiro, temos que repensar o que é indústria. Indústria não é mais montagem. Não é ter uma fábrica de automóveis. Indústria hoje é inteligência. É muito difícil separar hoje que é indústria de serviços. Indústria é o desenho. Você tem máquinas hoje, impressoras 3D, é uma tecnologia incrível. E o Brasil tem competência tecnológica para se desenvolver nesse lado. A inteligência por trás dos novos produtos. Mas isso não requer ter uma montadora. Eu sempre falei que ia ser rápido, o tempo acabou, adorei imigração. Já fiz coluna sobre imigração, achei o máximo. Acho que é bom abrir esse país. O país ficou fechado, esse país empobreceu, fechado. Acho que é fantástico isso aí. Bom, spread, não vou existir, tem que falar sobre spread, senão isso aqui. Primeiro, concentração bancária. É isso, concentração. Olha, é um tema legítimo. Será que tem muita concentração? A evidência econométrica mostra que não. Os trabalhos dizem que não. O fato do número ser pouco não quer dizer isso. Teve um trabalho, eu conheço do FMI, que achou alguma em 2003, depois a evidência parece que não. O segundo sinal que não é que muitos bancos quebraram. Muitos bancos quebraram. A concentração ela veio porque vários bancos fracassaram. Nos anos 90, os bancos estrangeiros falavam, pô, o Brasil é um país fácil, vamos para lá que vamos ganhar dinheiro. Sobrou um banco. Todos perderam dinheiro. As financeiras que tinham a maior taxa de juros, fecharam porque quebraram. Elas quebraram, com taxa de juros de 20% ao mês. Por que banco no taxa de juros do Brasil é caro? Por que o spread é caro? Tudo bem, o crédito pessoal era 8, passou para 2. 2, pô, queda bacana, mas não é 2. Por que 2? Porque, pela mesma razão que tudo no Brasil é caro. O custo do banco não é 6. Primeiro, a taxa básica é 10, 11, 12. Não é 6. 6 é o real. Tem que comparar o real com o real, sem ser o nominal. Segundo, a gente faz uma legislação que obriga a banca a fazer um bando de coisa de graça. E acha que não vai ter custo? O banco tem que atender ao correntista. Pensou nisso? Quer dizer, o banco tem que ter não pode ter fila, tem que atender não correntista. E o cara bateu lá com isso aqui, você tem que pagar e não pode cobrar. Tem que ter, né? É isso? A jornada de trabalho é 6 horas. Quando os europeus vieram para cá, no mercado bancário, eu falei, Banco do Brasil é muito ineficiente. Olha a quantidade de gente que eles têm numa agência, olha a gente. Eu só tenho 3, 4, é isso. Eles têm 20. Quando chegaram aqui, tomaram um susto. A gente faz essa legislação toda. A gente tem que, o Banco do Brasil tem que dar uma série de produtos sem cobrar. Mas eles custam. Quer dizer, então, se cria, a tarifa de liquidação antecipada foi proibida, que é um mega problema, porque isso descasa ativo e passivo de banco. Então, o que acontece? É a velha meia entrada que eu falo aqui, eu tenho falado. É a meia entrada. Metade do crédito do banco é subsidiado, muitas vezes com juros muito baixos, que não se pagam operações. Metade disso. Então, tem uma metade do Brasil que paga juros baixos e uma metade que paga juros altos. Então, você vai criando essas distorções, e aí, por que é caro? É que você põe imposto aqui, você faz uma obrigação a colar. E aí, você que está no crédito livre, Tem mais tempo que ele fica presidindo, que já tá, votou. Tá bom. Vamos falar, tá aqui um rodízio de voto, né? Eu vou acabar aqui a resposta do spread e passo a vocês. Então, senador, bom,
Então, é um pouco isso, quer dizer, a gente cria essas distorções todas no sistema e ele fica caro. Né? Eu comecei com o senhor a resposta, eu termino aqui com o senador, com o Senado. Eu estava explicando, senador, que os testes econômicos não indicam que tem um problema de concentração. E não é daí que vem o lucro do banco. Aliás, se o banco ganhasse muito dinheiro com crédito, o crédito estaria crescendo, que era ótimo, e dá muito dinheiro. Por que os bancos estariam reduzindo o crédito tão grande? Quer dizer, o resultado do banco veio hoje muito mais de serviços e de outras operações e com grandes empresas do que do crédito. Tá? Estava comentando o seguinte, quer dizer, esse é o desafio. Por que o crédito no Brasil é caro? Ele é caro porque, como tudo no Brasil, que é caro. A gente faz uma legislação imensa, gerando uma série de obrigações, e acha que isso não tem custo. Né? Então, metade do crédito do banco é direcionado. Aqui não dá muito dinheiro, aí tem que compensar lá. Tem que atender não correntista. Entendeu? Não correntista. Bateu não correntista para pagar a conta, tem que ter. Não pode ter fila. A jornada de trabalho é 6 horas. Você vai criando uma série de obrigações. Tem que dar o cartão sem cobrar, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Quer dizer, é claro que essa equação para fechar, alguém acaba pagando a conta. Se metade do crédito é subsidiado, metade do crédito tem juros altos. Não tem jeito. Quer dizer, essas distorções da meia entrada que prejudicam. Então, o Júlio está comentando, falou-se muito aqui, o Brasil sofreu com juros de câmbio, a indústria. Mais ou menos. Porque foram 600 bilhões de reais de juros subsidiados. Os juros de caminhão eram metade da inflação. Os juros para vários setores da indústria eram baixos para padrões mundiais. E o investimento não aumentou. O governo tentou reduzir o câmbio na marra no começo do seu mandato. Baixou juros e foi os juros mais baixos que ele já teve, e o câmbio subiu. E o resultado? Inflação. Teve investimento? Não. Eu acho que requer uma reflexão mais profunda das causas. Agora, é uma agenda extensa. Agora, a gente tem que entender que toda vez que a gente impõe uma obrigação aqui, gera um custo a colar. E alguém paga essa. Pega a indústria. Quanto que a indústria não sofre com as obrigações, normas de segurança que não tem na Alemanha? Você vai criando essa parafernália normativa. Para que me serve aquele aparelho de ponto que você tem que botar digital que sai um papelzinho? Você vai guardar o papelzinho 4 vezes por dia? Vai ter uma pilhinha de papelzinho, aí você vai... Por que aquilo no mundo eletrônico? Então, isso torna banco caro no Brasil, isso torna automóvel caro no Brasil, isso torna máquina cara no Brasil, isso torna serviço caro no Brasil. Então, acho que se a gente quer de fato enfrentar uma agenda de produtividade, de eficiência, e que o João chamou de desburocratização, não é pouca coisa. Porque para cada um desses pontos tem interesses que foram construídos ao redor dessa política. Tem o produtor de máquina que se beneficia que ele não tem a concorrência do alemão. Aí a fábrica à frente perde. Tem o cara que vende a máquina de ponto. E a máquina de ponto, para que serve mesmo? Porque não está um registro eletrônico como sempre teve, como é o mundo. Você vai criando essas obrigações, vai criando um grupo de interesses, e aí quando você olha, eu vi um trabalho recente sobre os prédios no Brasil que era impressionante. Os prédios é maior que no mundo, maior que no mundo. Mas o imposto é maior do que no mundo. O imposto é maior, então tira o imposto. Bom, a Constituição é maior, mas o custo de capital no Brasil é maior, inclusive para banco. Tira o custo de capital. Tira a parte subsidiada. Aí quando você chega, está igual. Está igual. Você tem um aparato regulatório hoje no Brasil, do setor bancário, que é imenso. Agora, a gente não acha que faz esse aparato tão grande e que isso não vai virar preço. Isso vira o custo do Brasil. Então, uma agenda de simplificação ela é muito mais profunda, muito mais ampla do que uma desburocratização simples. E, de novo, todo mundo perde. Essa é uma agenda que torna o país mais pobre. Concluí aqui. Falei que não gosto de agenda, teve a pergunta sobre como conduzir esse processo. Eu acho que primeiro, deixar o norte claro. Segundo, não fazer grandes reformas. E pegando pequenos pontos e pequenas melhoras. Então, tem um problema de crédito de garantia, vamos melhorar um pouco as garantias. Mas não vamos melhorar tudo de uma vez, porque não dá, porque você vai criar uma confusão no sistema imenso. Tarifa, abertura, não vai mudar de uma vez, mas vai devagarzinho convergindo para as tarifas da OCDE. 4 tarifas só, simples. Vai devagarzinho ajustando as proteções ex-tarifárias, mas com o norte claro. E vai construindo as soluções em parceria. Eu acho que parte do sucesso que a gente teve com aquelas reformas foi porque elas foram construídas em parceria. Tinha diálogo com o judiciário, tinha um diálogo imenso com esta casa. E eu era de um partido, o senador Tasso era de outro partido. E isso nunca foi um problema. O diálogo sempre existiu com tranquilidade, serenidade, com todos. Né?
as equipes técnicas tentando encontrar a melhor solução. E assim foram sendo construídos pequenos problemas, né? Essa agenda contínua. A boa notícia, essa agenda pode ter impactos imensos e rápidos. Cada pequena melhoria que você faz, imagina melhorar o processo de importação, de retirar uma máquina que chegou no Porto de Santos. A burocracia que é. Em todos os países é uma coisa imediata. O nosso porto é um... Júlio, quanto tempo? Né? É um... Assim... sabe qual é a consequência disso aí? A USP tem dificuldade de fazer pesquisa em saúde. Porque os insumos perecíveis que ela tem que trazer para poder fazer pesquisa em saúde, às vezes estragam. Que tal uma agenda para facilitar, tornar o país, a importação, o processo, a burocracia de importação mais similar à do resto do mundo? Melhorar a segurança. O problema não é o meio ambiente. O meio ambiente é a solução, não é o problema. O problema é a insegurança do processo. Eu não sei se o processo vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu não sei se a contrapartida é A, B, C ou D. E é retroativa. Então, o problema não é... E pode demorar. Pode demorar. Agora, nós precisamos de... O que o ambiente de negócio precisa é simplificação e previsibilidade. Se eu contrato alguém, eu quero saber quais são as obrigações claras. E quanto mais simples e homogêneas elas forem, podem ser muito elevadas, mas mais claras e homogêneas, jogo jogado. A gente volta a crescer. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao Dr. Júlio Gomes de Almeida. Obrigado, Marcos. Podia ser contratado pela indústria, porque a sua defesa dos bancos foi realmente especial. Pena que você não começou pela indústria, né? A gente precisava disso. Mas eu concordo muito com você, mas eu acho que você foi um pouco injusto com a inovação no Brasil. Primeiro, temos um conceito de inovação, Marcos, que eu coloco o seguinte: não é a inovação que certamente você está pensando. Nós somos uns bons seguidores das inovações dos outros. A lei do bem permite isso. São várias categorias de inovação. É aquela inovação que você agrega ao mercado interno, por exemplo. Ou a inovação dentro do grupo. Vista e isso a lei do bem, eu acho que ajuda. Onde nós somos muito falhos é aquela inovação a nível internacional, mas é porque a gente está afastado do mercado internacional, nós temos outros problemas. Tem trabalhos que dizem que a lei do bem funciona bem. Tem um trabalho do IPEA, por exemplo, que diz que funciona bem. Nós estamos muito carentes na área de inovação. Esse trabalho do FMI, dá uma olhada, você vai apreciar. Mas e o outro ponto que eu acho na questão da inovação é o seguinte, é que não funciona bem porque a lei não é boa. E a lei não é boa, não é pelos seus princípios básicos. É porque ela não deixa ter, por exemplo, a empresa que deu, jogar de um ano para o outro o direito ao incentivo. Porque você não permite redes e não permite startups. Então, é uma lei capenga para o momento atual. Nós temos que adaptar a lei, seria um belíssimo trabalho, eu acho que de reformulação e de revisão desses processos todos. Vamos pegar os casos de sucesso do Brasil. Não foi assim que ocorreu. Não, mas... A agricultura teve sucesso imenso. Mas é outro modelo. Mas é outro modelo, Marcos. Agora, por falar nisso, a Embrapi, que é um pouco mais o modelo, mas são modelos. Como é que fazem em outros países? Eles fazem o Embrapi elevado à 10ª potência. Fazem um modelo da Embraer e da Petrobras, porque faltou Petrobras também nos seus casos de sucesso. Elevado à 10ª potência. Se esforçaram muito em destruir a Petrobras nos últimos anos. Mas não destruíram a tecnologia. Mas não houve destruição da tecnologia. Razão pela qual, por exemplo, o pré-sal que o pessoal mete o pau, até hoje, agora, produz 60% da nossa produção de petróleo. É um caso de sucesso estrondoso a Petrobras, também.
No mundo você tem 3 ou 4 modelos para apoiar a inovação. Os nossos todos são capengas. Nós precisamos renovar isso. Por quê? Porque a indústria 4.0 está chegando aí. É a indústria com luz apagada. É uma indústria que produz no escuro. É uma indústria que integra indústria e serviço, você estava pedindo. É outra coisa, nós estamos paradinhos da Silva nessa questão, com regras de inovação muito antiquadas e modelos muito primários. Dá uma olhada no tamanho do FMI, o nosso gasto em inovação é pequeno. E outra coisa que você falou e não é verdade. Eu não falei que nós somos inovadores. Eu falei que a lei do bem, ela permite gastos em inovação. Transformar isso em tecnologia é outra coisa que nós temos um problema muito grande também. Eu vou conceder a palavra ao doutor João Manuel, e em seguida darei a palavra ao senador Ricardo Ferraço e ao senador Tasso, que está me dando a oportunidade de ser presidente, porque vice é vice. Senador Garibaldi. Senador Garibaldi. Pela ordem. Eu queria pedir para que Vossa Excelência instigasse o debate. Fica muito interessante. A gente vai ficar aqui assistindo aí. Faça isso. Posso responder, então? Só responder aqui ao senhor, então, já dado que o senador fez. Eu acho o seguinte, teve uma afirmação no começo, e é uma crença que tem no Brasil, que ter mais indústria significa ter mais inovação. Essa tese jamais foi demonstrada para o caso brasileiro. Em primeiro lugar. Segundo, os dados de inovação na indústria no Brasil, mesmo essas de segunda magnitude, são piores do que em outros países. Terceiro, no momento em que teve crédito subsidiado expansivo para a indústria, pós-2009, ou mesmo nos anos 70, o nosso grau de inovação não foi alto. Tanto é que, quando as proteções foram retiradas, todos esses setores, em geral, tiveram dificuldades. Nós temos, no entanto, histórias de muito sucesso no Brasil, e aí eu concordo com você. Agora, as histórias de sucesso estão relacionadas a ter pesquisa boa, mesmo que seja para adaptação. Então, vamos olhar as histórias de sucesso do Brasil. Não é generalizadamente dar um subsídio no imposto de renda para a P&D. Porque a empresa grande, o que ela faz? Ela corta o investimento que ela já ia fazer em P&D, ela tira o dinheiro que ela ia usar e usa o dinheiro do governo mais barato. É isso que acontece. Que foi o que aconteceu com... Júlio, no lucro real, foi isso, os dados... Bom, vamos lá, depois pode olhar os dados. Agora é o seguinte, então, acho que o caso da Embraer é um caso interessante. É uma empresa para exportação, tem uma coisa fantástica lá em São José, que é o ITA. Tem... Baixíssimo. Aliás, a Embraer é um sucesso porque não tem conteúdo nacional. Tá? A agricultura é outro setor. A agricultura tem a nossa estrada ruim, o porto ruim, ela pega toda a infraestrutura, né? Foi a Embrapa que levou a soja para o Centro-Oeste. A soja não nasceu para o Centro-Oeste, ela nasceu para a zona temperada. O café não nasceu para o Cerrado Mineiro. Ele foi levado lá por pesquisa da Exalc. Então, eu acho que esse casamento, eu acho que resgatar um pouco esse modelo de sucesso. Segundo, como na Coreia, setores exportadores, com meta de exportação, com prazo para acabar o subsídio. Mas, Marco, você falou, só para entrar, só uma colherzinha aí no debate, você falou, por exemplo, que o setor de bens de capital, que esse processo de proteção, etc., que a gente ficou comprando bens de capital aqui, a lei disciplinar nacional e tal, mas você sabe que a indústria de bens de capital exporta para os Estados Unidos 2,5 bilhões de dólares, a indústria brasileira exporta bens de capital para os Estados Unidos, 2,5 bilhões de dólares. Quer dizer, o problema, Marco, é que há situações muito heterogêneas. Há segmentos da indústria de bens de capital que, de qualquer padrão, estão em linha aí com a competitividade global. Agora, não vamos reduzir tudo a um nada. Há situações e situações. Agora, eu lhe pergunto, como explicar que a indústria de bens de capital no Brasil exporte quase 3 bilhões de dólares para os Estados Unidos? Mas eu vou dar para vocês, eu concordo com você inteiramente. Há segmentos que eu concordo, mas esse que é o ponto. Qual é o risco aqui? Por que eu falei da política excepcional, não excessiva? Porque é o seguinte, tem casos de sucesso. O Brasil tem... Olha, a Marco Polo é um caso de sucesso. Tem empresas de informática que são sucesso. A VEG tem várias...
Tem várias empresas que fazem sucesso no Brasil. Agora só. E ele faz propaganda. Vamos lá. Que depende disso que você está dizendo. Isso. Talvez você não era bem nascido. Ou seja, Eu fui aluno dele, só para o registro aqui. Isso nos gloriosos tempos de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Bom, Marcos, vamos resumir da seguinte maneira. Nós não somos bons em formular políticas de espécie nenhuma. Agora, Já vou discordar. calma lá. Primeiro ponto, seja de conteúdo nacional, Não somos. seja políticas de crédito, seja políticas de inovação. Nós temos vários modelos de inovação. Dizer que descarregou um bando de dinheiro aqui e acolá e não deu resultado, isso ocorre há muito tempo. Aliás, a agricultura é o que é há 30 anos. Porque antes era palavrão. Aliás, usineiro, então, era palavrão. Hoje é um setor de ponta do setor. Tanto se exagera hoje, quanto era exagerado antes. E a gente achou um modelo, é isso que a gente tem que perseguir, e não ficar perseguindo o setor. Não é o setor. Não, Júlio, aí tá. Deixa eu concluir. Acho que o ponto está confuso. Que é o seguinte sentido. O que nós temos que achar são soluções. Isso é que nós não achamos na inovação da indústria. Eu tenho ouvido empresários falarem da Embrapi e do Senai com modelos interessantes para a inovação. Eu estou feliz em não falar porque o senador... Tá certo. Não, vamos lá, Júlio, deixa eu pegar um ponto aqui. A outra coisa é o seguinte. A outra coisa é a seguinte. A indústria é seguidora de inovação graças a algumas coisas que você está criticando. Por exemplo, Finame é o que permite à indústria brasileira ser boa seguidora de inovações que existem no mundo. Se você vê o grau de atualização da nossa indústria, que tem acesso a esses financiamentos, por exemplo, e ao equipamento que vem do exterior, é o que o Armando estava falando. Tá certo? Ela é muito competitiva, porque tem acesso a essas coisas, é uma boa seguidora. Então tem que relativizar essa coisa toda para a gente ver. Nós não achamos modelos de financiamento e nós estamos muito atrasados na indústria 4.0. A gente tem que acelerar. Esse preconceito contra o apoio à inovação é errado. Mas, Júlio, vamos lá. Não é preconceito. Não. Acho que aqui tem uma confusão que eu quero esclarecer. Não é que eu sou contra ou a favor de política de proteção. Não é que eu sou contra ou a favor do controle nacional. Não é isso. E o debate no Brasil cai nesse nível rasteiro. E esquece a técnica. Pelo amor de Deus, tem uma literatura desse tamanho sobre em que casos políticas de inovação são bem-sucedidas, em que casos fracassam. Então, eu quero dar um passo atrás. O meu ponto é outro. O meu ponto é, não dá para assumir que a política vai ser boa. Eu vou dar crédito para a inovação vai acontecer. Não dá para ter essa baixa qualidade da política econômica e política micro que tivemos nos 8 anos. Simplesmente porque achava que o conteúdo nacional é bacana, que fazer no Brasil é bom, e olha como é que estão os setores. Todos os setores que tiveram apoio do governo estão numa crise severa. Os empresários perderam dinheiro. Eu falo para eles, olha, você está reclamando, a culpa é sua. O governo fez tudo o que você pediu. O ponto que eu acho que tem que fazer, quer dizer, quando é que a política de proteção pode ser eficaz? Quando você tem um diagnóstico de que aquele setor, e aí eu concordo totalmente com o senador, aquele setor tem condições de se tornar uma liderança, de exportar. Tá? Olha no dia, vou parar aqui. Isso é bom. Deixa eu pegar esse ponto aqui, só eu para você. Mas o primeiro ponto é esse. Tem um diagnóstico seguinte, olha, o Brasil pode desenvolver tecnologia nessa área. Bacana. Tem essa condição? Se for precisar de mesada para sempre, esquece, não faz. Tem condições? Tem. Bacana. Então, política de inovação, claro, tem que ser apoiada, mas com cuidado, com competência, sabendo o que está fazendo. Senão joga dinheiro fora. Terceiro, tem que ter avaliação independente. Não pode o gestor se autoavaliar. Não pode a avaliação do crédito subsidiado do BNDES ser feita pelo BNDES. Então, eu quero fazer. Então, assim, eu acho que a regra deveriam ser políticas horizontais. Leia os trabalhos do IED. Vamos lá. A regra deveria ser horizontais. Está tudo lá, não precisa horizontais. Né? Mesmo imposto para todo mundo.
simples, mesma regra trabalhista para todos. Aí vem as exceções, vai ter sempre a exceção, mas a exceção tem que ser excepcional, senão ela vira norma. A exceção, ela tem que ter uma justificativa econômica. Olha, o Brasil tem um potencial, nós achamos que em 10, 12 anos vamos virar liderança nessa área, vamos desenvolver, está aqui o plano e está aqui as metas. Tem que ter alguém independente que valide esse plano. E esse alguém independente tem que acompanhar o plano. Porque quando a gente vai inovar, vai desenvolver, vai dar caso de sucesso, vai dar caso de fracasso, é da vida. E o caso de fracasso tem que ser interrompido. É esse o ponto. Agora, fazer dessa maneira genérica, isso. Então, acho que uma tarefa que podia ser desenvolvida, e essa casa para ter uma liderança nisso, é qual é a governança. Partir do princípio que a base são regras horizontais e comuns e simples, mas vão ter casos excepcionais e apostas que o país quer fazer, como todo o país faz. E qual é a governança? A Austrália tem a Comissão de Produtividade, que é uma instituição fantástica, que é embaixo do Tesouro, é uma agência. Tem um dos documentos que eu li, o presidente fala, agentes públicos só se encontram conosco em público, não tem reunião privada, e eles fazem avaliações duras sobre política pública, mas não sobre a auditoria. Deu certo, olha, fizemos uma política aqui para a área tal. Pô, bacana, funcionou. E não funcionou, fecha, muda a política. Deu um subsídio para seguro, para isso. Não funcionou, tem que mudar. Para garantir que a gente não repita os erros que nós vivemos recentemente. Então, eu acho que tem uma questão da governança. Eu acho que o que essa crise moral, política mostra em parte, é que esse relacionamento entre setor privado e público tem que ser revisto. A regra tem que ser geral, o caso excepcional tem que ser audiência com ata pública. Para ter uma proposta de proteger A, ou B ou C, tem que ter um laudo independente, tem que ter meta de desempenho, e tem que saber que a política vai acabar se ela der errado. E não prorrogar, prorrogamos 3 vezes a Zona Franca de Manaus. Não vão fazer nada? Então, acho que... Lá no IED, né? tudo lá no IED. Agora eu acho, ponto de vista. Agora, assim, eu acho que a tecnologia nós temos um trabalho grande a fazer aqui. Agora, dar um exemplo da diálogo com o judiciário para terminar. A lei de falência que o João estava mencionando. Né? Os primeiros trabalhos sobre lei de falências eram um sucesso imenso, que era de 40% controlado. Tem um trabalho agora, esse ano, no quarto de Journal of Economics, que é a revista mais, talvez, citada hoje, na academia. Esse trabalho pegava a lei de falência, antes e depois, varas judiciais, onde aplicava a lei com mais eficiência, os prédios caiu mais, o investimento cresceu mais. Então, agora, se eles não conseguirem ter uma estabilidade da regra, ela está... Bom, vamos ter que fazer de novo. É isso. Desculpe aqui. É bem rápido que eu vou pegar o avião. Acho que nessa... Baita pergunta, dificílimo. A minha desculpa por não saber a resposta é que eu tomei posse no dia 31 de março. Ela é crucial, mas com essa larga experiência de 20 e poucos dias, eu acho que a Casa Civil cumpre um papel importante. E está nesse momento, cumprindo um papel importante em coordenar e mapear as iniciativas entre vários ministérios. Eu, pessoalmente, também estou nisso para tentar saber o que já há na agenda, para não reinventar a roda, duplicar esforços, porque a agenda é longa. A advocacia da concorrência. Eu acho que é uma decisão deveria ser uma decisão de Estado, não é. Na Austrália, como diz o Marcos, com a Comissão da Produtividade, é uma decisão de Estado a advocacia da concorrência. No Brasil, há uma decisão que parece de Estado, a CEAI no Ministério da Fazenda, a ela lhe compete. Mas eu acho que, como a instituição não é forte, virou uma decisão de governo. Neste caso, há uma decisão de governo de advocacia da concorrência. Eu vou mapear, é a minha intenção mapear com o setor privado, todos os casos de entraves à concorrência. Por exemplo, o famoso, já anedótico caso das próteses, por exemplo. A certificação de um monopolista para vender prótese no Brasil. Esse é um caso típico de promoção e advocacia da concorrência, que, neste caso, eu posso afirmar, pelo menos, que é decisão de governo. Não vou afirmar a respeito do governo que antecedeu. Neste caso, Senador Flecha, eu acho que o Samuel fez um resumo bom. Acho que a gente deveria começar com a tributária, que é a mais consensual.
a despeito da redistribuição que haverá, mas pelo menos no conceito, todo mundo acredita que deve ser feita. Daí a criar mas nós não consenso conseguimos aqui. caminhar para equalização do ICMS. Verdade. Trancou e ficou para... Aí eu seguiria o Marcos. Eu acho que é preciso começar aos poucos, com o objetivo final claro. O objetivo final claro qual é? Um IVA unificado nacional, não cumulativo, tributando no consumo, não na produção, como é normalmente o que se faz. Eu acho que a gente pode começar com pequenas reformas que estejam nessa direção. Acho, inclusive, que já circulou do PIS está nessa direção. Será fácil, será consensual no conceito é uma coisa, consensual na aplicação quando chegar nessa casa ou nos outros lugares, ou outra. Pelo menos essa tem chance de ser consensual, pelo menos essa a gente precisa fazer. A trabalhista é outra importante, mas essa talvez a gente não consiga consenso nem no conceito. Eu acho importantíssimo e tem que fazer. Então, é para responder especificamente a sua pergunta. Por final, eu queria ler 30 segundos, uma frase que eu acho que talvez resuma um pouco essa discussão. Então eu vou aqui subir nos ombros de dois gigantes, que são os dois maiores economistas vivos, Daron Acemoglu, do MIT, e James Robinson. Eles dizem assim, abre aspas, de fato, a ciência econômica não diz que o livre mercado é melhor do que a intervenção estatal ou do que o capitalismo de Estado. Os problemas do capitalismo de Estado são principalmente políticos e não econômicos. No mundo real, as economias são crivadas por muitas falhas de mercado, de modo que um governo benevolente e onipotente pode intervir de maneira bastante sensata. Mas quem já encontrou um governo benevolente e onipotente? Eu acho que isso pode resumir um pouco. A formulação da política tem que levar isso em conta. É por isso que quando citam o caso da Noruega no conteúdo local, a minha reação é um pouco... É verdade, mas isso é lá na Noruega, com as instituições norueguesas. A chance de dar certo é maior. A gente tem que construir as nossas regras levando em conta as nossas instituições e as fragilidades que elas têm. Ou reformular as instituições. E, ao mesmo tempo, reformular as instituições para que nós cheguemos às norueguesas. Mas enquanto nós não estamos lá, talvez demore um pouco, a gente tem que caminhar, a gente tem que formular políticas que sejam mais robustas à nossa fragilidade institucional. Acho que talvez isso resuma um pouco, do ponto de vista, a ideia de governança que Marcos, na discussão aqui. Ricardo Ferraz. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência. Presidente, só dizer da satisfação que tivemos aqui nesse encontro e ver que há temas aí onde há uma convergência e uma... Por exemplo, esse tema de obrigações acessórias, que é o tema que o João Manel sublinhou aí e que está aqui entre o nosso grupo e o de Ferraz. Quer dizer, não dá para falar em carga tributária agora de reduzir carga. Por exemplo, o João Manel disse, no horizonte desse governo não se vai fazer uma reforma tributária sistêmica, ampla. É claro que o IVA é um grande objetivo, construir um sistema de classe mundial. E o sistema de classe mundial tem que ser um sistema de imposto de valor adicionado, é um IVA. Nós temos que botar o setor de serviços na base do IVA, porque se é verdade que a indústria é mais tributada e o setor de serviço menos, na hora que você incorporasse a base de serviços ao IVA, você poderia reduzir a alíquota do próprio ICMS de uma maneira geral. Mas o tema de obrigações acessórias, com o estímulo aqui dos companheiros do senador Tasso, do senador Ferraz, nós fizemos uma coisa muito mais para marcar uma posição, que eu não sei se o Marcos sabe. Quando o projeto de renegociação de dívida dos estados tramitou aqui, nós introduzimos uma contrapartida dos estados na área de obrigações acessórias. Foi feito aqui no Senado, da renegociação de dívida. Esse projeto que veio a ser aprovado, infelizmente, essa parte eles não consideraram, mas nós queríamos dar um sinal de que, como contrapartida, os estados têm que oferecer algo ao conjunto que podia fazer. Né?
dentro do SPED, as obrigações acessórias de ICMS. Ele virá aqui e falar sobre porque isso. Estão duplicando a exigência de informação do ICMS dentro do SPED. Então, quer dizer, isso é um absurdo. E o CONFAS tem que resolver isso. Isso é complexidade, isso é custo para o sistema. Então, é um exemplo de que o Congresso pode estar sintonizado, e está, e a gente pode trabalhar juntos. Inclusive, eu estava dizendo ao senador Tasso que, quem sabe, se nós não poderíamos levar ao judiciário, de forma absolutamente transparente, uma agenda também, uma preocupação. O que é que tem interface com o judiciário? O que é que a gente pode trabalhar do ponto de vista da prestação jurisdicional? Como concorrer para a melhoria do ambiente e qual é a contribuição do judiciário? Então, agora, essa é uma agenda que, como é muito dispersa, multifacetada, etc., é preciso muita perseverança, porque os ganhos são incrementais, são ganhos que você não tem um dia em que se celebra algo muito importante. Mas, no entanto, se não perseverar, se não houver alguém com o perfil do João Manel, com a aplicação, com a acuidade, com o sentido de que a gente tem que fazer essa agenda se mover, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você ficou fazendo só faxina nesses anos todos, né? Tudo bem, aquela coisa da crise de 2003 foi difícil, mas depois disso só faxina, né? É verdade, né? Hoje as pessoas comentam muito aquelas reformas, voltou e muita coisa, tem muito trabalho acadêmico, deu certo, mas tem que ser missão, tem que ter foco, missão. Só uma Flecha Ribeiro. Só uma provocação aí. Por que nós não retomamos